Olá, pessoal! Continuando a nossa aula sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, né? Eu falei com vocês a função dos fibroblastos e só para complementar o que eu disse na primeira aula, eu quero falar sobre cicatrização, né? Quando há aí rompimento de tecidos, né? Imagine aí um corte na pele, os fibroblastos são aí os responsáveis, né? Uma das células responsáveis por fechar, né, aquela abertura, né? Eles produzem várias fibras e substância amorfa que vão ali fechar a ferida. E a quantidade de fibra naquele local, né? A quantidade de fibra sendo aí um pouco maior do que a quantidade, né, normal, vai formar aí aquela estruturazinha que nós chamamos de cicatriz, né, e que fica aí em destaque na nossa pele, principalmente por causa da grande quantidade de fibras presentes, ok? Bom, as próximas células que nós vamos trabalhar são os macrófagos. Essas são células bem grandes, eles têm uma forma, né, ameboide, né, uma forma de ameba, mais ou menos assim, tá? E eles realizam aí tanto a fagocitose, tá? Quanto a pinocitose. E por realizar aí esses dois tipos de transporte de membrana, eles são grandes responsáveis aí pela defesa do tecido conjuntivo, tá? Eles estão aí em grande quantidade, funcionam mesmo como se fossem guardas, tá? Que vão aí impedir a disseminação de outros organismos, como por exemplo, né, bactérias. São eles também capazes de identificar substâncias químicas nocivas, né? E por pinocitose eles absorvem essas substâncias e vão aí digerir essas substâncias nocivas, vão digerir esses organismos nocivos, devolvendo aí para o organismo substâncias que são importantes e eliminando as que podem prejudicar o nosso organismo, tá bom? Tem também os mastócitos, que são células aí especializadas em produzir a heparina e também a histamina, que são duas substâncias que participam aí dos processos inflamatórios, ou seja, eles também participam da defesa do nosso organismo, tá? Os mastócitos. Bom, a heparina ela tem funções anticoagulantes e a histamina ela promove aí o aumento da irrigação sanguínea e também da permeabilidade dos vasos, permitindo que células de defesa estejam aí no local da inflamação, né? A inflamação geralmente ocorre porque ocorre a invasão de algum agente infeccioso no nosso organismo. Tem até aqui uma imagem, ó, bem bonitinha de um mastócito. Tá vendo? É uma célula grande, tem um núcleo aqui mais centralizado e essas várias vesículas aqui contendo aí a heparina e a histamina. São essas células aí as responsáveis pelo choque anafilático, tá? Depois em outra aula, em uma outra oportunidade, nós podemos aí falar sobre os choques anafiláticos. Existem também os plasmócitos, que são responsáveis aí pela produção das imuno, opa, imuno, né? Das imunoglobulinas, que são aí os anticorpos, ou seja, também desenvolvem uma função de proteção. Já os adipócitos são células, né, que se apresentam em menor quantidade nesse tecido e elas são aí células que vão armazenar gordura, tá? A principal função dos adipócitos é armazenar lipídios. Tem aqui uma imagem, ó, vocês podem ver que, ó, aqui mais escurinho, roxo bem escuro, é o núcleo da célula e esse grande redondo aqui, ó, que é a célula com essa substância mais clarinha aqui no interior, é a gordura, tá? Então é uma célula grande, arredondada, em grande parte aí ocupada pelo lipídio, tá? E ainda tem as células mesenquitomatosas indiferenciadas. Essas células são células dotadas de alta capacidade de multiplicação e de diferenciação. Então, elas são aí capazes de aumentar o número de células do tecido
conjuntivo e de diferenciar aí em células como, por exemplo, adipócitos e também fibroblastos, tá? Então, elas são aí responsáveis por aumentar o número de células e originar aí células importantes para esse tecido, como os fibroblastos e as células adiposas, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Nas próximas aulas nós já vamos ver aí os tecidos especiais, tá bom? Um grande abraço e bons estudos!